Esta é a história de um amor incompleto de um jovem. Tanvir observa de sua mansão 2 garotas se banhando na chuva. Ele se encanta por uma delas. Um dia, essa garota pede uma carona em seu carro e Tanvir sente que finalmente encontrou seu destino. Mas muito rapidamente ele descobre que ela é uma prostituta. E Tanvir mergulha em profunda tristeza. A chuva caía intensamente. E ele estava sentado em seu quarto observando tudo alagado. Do lado de fora havia um grande gramado com 2 árvores. Suas folhas verdes se banhavam na chuva. Ele sentiu que elas dançavam felizes com aquela enxurrada. Havia também um poste de telefone fincado bem em frente ao seu apartamento. Ele também parecia muito contente, embora não houvesse motivo algum para essa alegria. Como um objeto sem vida poderia estar feliz? Mas Tanvir, que estava profundamente triste, sentia que tudo ao seu redor dançava e celebrava. A estação das chuvas já havia passado e a chuva da misericórdia não tinha vindo. As pessoas se reuniram nas mesquitas para rezar. Mas nenhum resultado apareceu. As nuvens vinham e iam, mas nenhuma gota de água caía. Até que um dia, de repente, nuvens negras cobriram o céu e a chuva começou a cair em abundância. Tanvir não tinha interesse algum nas nuvens ou na chuva. Sua vida havia se tornado um campo árido, onde ninguém jamais derramara sequer uma gota de água. 2 anos antes, ele havia começado a amar uma garota chamada Suraya, mas era um amor unilateral. Suraya nunca o considerou digno de atenção. Eram dias de monção, a chuva caía sem parar. Ele saiu para fora de sua mansão, usando apenas roupa leve, tomou banho de chuva e aproveitou aquele momento. Havia mangas dentro de um balde. Ele estava sentado sozinho, chupando-as, quando de repente ouviu gritos e gargalhadas. Ele olhou e viu que no gramado da mansão vizinha, 2 garotas tomavam banho de chuva, fazendo barulho de alegria. Entre sua mansão e a mansão ao lado, havia apenas uma cerca de arbustos. Tanvir se levantou. Ainda chupando o suco da manga, aproximou-se da cerca e observou atentamente as 2 garotas. Ambas usavam curtas de musselina fina, coladas ao corpo por estarem molhadas. As calças eram de tecido grosso, por isso, Tanvir não conseguia distinguir claramente as formas da parte inferior de seus corpos. Ele nunca havia olhado para uma mulher daquela maneira antes. Mas naquele dia, sob a chuva, ele as observou por muito tempo. Elas gritavam de alegria, enquanto seus corpos se encharcavam. Tanvir nunca as tinha visto antes, pois era, por natureza, um tipo de rapaz que considerava pecado olhar para uma garota com maus olhos. Mas naquele dia, ele as olhou com desejo intenso. Não apenas olhou, mas parecia perfurar seus corpos molhados como uma brasa ardente. Tanvir tinha cerca de 20 anos na época, era inexperiente. Pela primeira vez na vida, viu o encanto de jovens garotas envoltas em musselina molhada e sentiu como se faíscas corressem em seu sangue. Ele quis escolher uma das garotas. Observou-as por muito tempo. Uma tinha o corpo mais cheio, a outra era mais delicada. Pensou que a de corpo mais farto seria melhor. Alguém que pudesse lhe ensinar travessuras. Essa garota era bonita. Seus traços corporais eram harmoniosos. Parecia uma ninfa da água se banhando na chuva. Por alguns instantes, Tanvir tornou-se poeta. Nunca havia pensado daquela forma antes, mas a garota cuja curta era muito mais fina do que a da outra fez com que ele se lembrasse de versos que havia esquecido há muito tempo. Além disso, melodias de canções de filmes que ouvira no rádio começaram a ecoar em seus ouvidos. Atrás da cerca, ele começou a sentir que era Ashok Kumar, Dilip Kumar. Depois lhe vieram à mente Kamini Kaushal e Nalini Jayawant. Mas quando olhou para a garota tentando enxergar nela os traços dessas atrizes, acabou amaldiçoando ambas. Aquela garota era muito mais bonita do que elas. O encanto presente em sua curta de musselina, pensou ele, ninguém poderia igualar. Tanvir parou de chupar mangas e começou a se apaixonar pela garota chamada Parveen. No começo, enfrentou muitas dificuldades, pois aproximar-se dela não lhe parecia algo fácil. Depois havia também o medo de seus pais. Além disso, ele não tinha certeza se ela lhe daria atenção ou não. Por muito tempo permaneceu preso a essas dúvidas. Passava noites acordado, ia até a cerca baixa de arbustos,
mas ela não aparecia. Ficava ali por horas e repetia em sua mente, de olhos fechados, a cena da chuva que havia visto. Depois de muitos dias, finalmente surgiu uma oportunidade de encontrá-la. Ele estava indo em algum trabalho, de casa no carro de seu pai, quando se deparou com Parveen. O carro já estava ligado quando, da mansão ao lado, saiu a princesa dos sonhos de Tanvir. Ela fez um sinal com a mão para que ele parasse o carro. Tanvir ficou nervoso. Todo apaixonado fica nervoso em momentos assim. Ele parou o carro de forma tão desajeitada que sofreu um forte solavanco. Sua cabeça bateu com força no volante, mas naquele momento ele estava mais embriagado pelo sentimento do que pelo vinho. Sua amada havia se dirigido a ele pessoalmente. Nos lábios de Parveen havia um batom vermelho escuro bem carregado. Com um sorriso vermelho, ela disse: "Perdoe-me por incomodá-lo. Está chovendo. É quase impossível encontrar uma charrete. Num lugar tão distante, eu precisava ir resolver algo importante. Como somos vizinhos, tomei essa liberdade." Tanvir respondeu: "Que incômodo. Eu... Sua língua travou. "Não temos uma apresentação formal, mas eu a vi uma vez." Parveen sentou-se no carro com seu sorriso vermelho e perguntou: "Quando o senhor me viu?" Tanvir respondeu: "No gramado da sua mansão. Quando a senhora e outra garota estavam tomando banho de chuva." Parveen soltou uma exclamação quase como um grito por entre seus lábios vermelhos. "Ah, o senhor estava olhando." Tanvir disse: "Cometi essa ousadia. Peço desculpas por isso." Parveen perguntou com um gesto cheio de charme: "O que exatamente o senhor viu?" A pergunta era tal que Tanvir não conseguia respondê-la. Ele tentou se esquivar. "Não, nada. Quer dizer, havia 2 garotas tomando banho de chuva e se divertindo. Eu estava chupando manga naquele momento." Um sorriso estranho surgiu nos lábios vermelhos de Parveen. "Por que o senhor chupa mangas? Por que não as come mordendo?" Tanvir ligou o carro. Não soube responder à pergunta e desviou o assunto. "Onde devo deixá-la?" Parveen sorriu. "O senhor pode me deixar em qualquer lugar. Esse será o meu destino." Tanvir sentiu como se tivesse encontrado seu destino. A garota sentada ao seu lado agora parecia ser dele. No entanto, ele não tinha coragem suficiente para apertar sua mão ou apoiar o braço em sua cintura, nem por alguns segundos. Estava chovendo. O clima estava muito agradável. Ele pensou por um bom tempo, e à medida que seus pensamentos aceleravam, a velocidade do carro também aumentava. Por fim, ele parou o carro em um lugar e, dominado pelas emoções, a abraçou, unindo seus lábios aos dela. Sentiu como se estivesse chupando uma manga extremamente saborosa. Parveen não ofereceu resistência, mas imediatamente Tanvir sentiu com grande intensidade que havia cometido um ato inadequado e que, provavelmente, Parveen não havia gostado. De repente, ficando sério, ele perguntou: "Onde a senhora deseja ir?" No rosto de Parveen não havia sinais de irritação, mas Tanvir sentia como se ela estivesse sedenta por seu sangue. Parveen lhe disse o endereço. Quando chegaram ao local, ele percebeu que era um bordel. Ao ajudá-la a descer do carro, um sorriso vermelho escuro espalhava-se por seus lábios. Balançando os quadris no estilo típico das prostitutas, ela lhe disse: "À noite estarei aqui. Venha me visitar algum dia." Quando Tanvir, atônito, caminhou em direção ao carro, sentiu como se ele próprio fosse uma prostituta que ele conduzia todos os dias. A luz vermelha do carro parecia o batom vermelho que Parveen havia passado nos lábios. Ele voltou para sua mansão. A chuva continuava caindo e Tanvir estava profundamente triste. Sentia como se as lágrimas de seus olhos estivessem escorrendo em forma de gotas de chuva.